fãzaço do Alexandre. O Alexandre mudou o meu escritório, a forma como eu atuo na advocacia administrativa. O Alexandre é o responsável por essa mudança, ele sabe disso. Essa semana mesmo, a gente participava de um evento junto, eu disse isso, e aqui eu externo para ele novamente, não é novidade para ti, né, Alexandre? Porque o Alexandre faz com que a gente pense o processo administrativo de uma forma diferente. Hoje eu tenho muito mais deferimentos do que indeferimentos administrativos, justamente por estar investindo o meu tempo, investindo os meus estudos ao processo administrativo, e isso passa obrigatoriamente pelo mandado de segurança. Então, Alexandre, muito obrigado por teres aceitado esse convite em nome da comissão, em nome da OAB. Eu te agradeço profundamente. E sem delongas, o Luiz agora vai ler o currículo extremamente resumido, né? É 1/10 do que o Alexandre representa para a comunidade previdenciária, o homem que já sustentou em Supremo, o homem que já sustentou em STJ, e eu tenho muito orgulho de te chamar como amigo. Obrigado pela tua presença aqui hoje. Boa noite, então, colegas, presidente, doutor Rudimar. Agradeço aí como o doutor Anderson falou, agradeço aí a disponibilidade, né? Agradeço também ao nosso coordenador que me auxiliou, né? Que, na verdade, é o primeiro evento que eu pego, assim, para organizar, né? Sobre o doutor, então, doutor Alexandre aí, né? Nos conhecemos agora, na verdade, né? A gente tinha conversado só por WhatsApp, por redes sociais e tal, para organizar. Então, agradeço imensamente, em nome da comissão, o fato de ter se disponibilizado para estar aqui com nós, né? Então, doutor Alexandre Schumacher Triqueza, advogado especializado em Previdência Social, mestre em Direito Previdenciário pela PUC e diretor adjunto de atuação judicial do IBDP. Também foi vice-presidente do IBDP, né? Deu excelentes palestras aí nos congressos que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de participar também das oficinas que ele ministrou, então tenho certeza que estamos em ótimas mãos aí para abordar o assunto. Agradeço também aos colegas que estão vindo de outras subseções, né? Bem importante, bem legal ver que estão prestigiando o nosso evento aqui, e a gente sempre tenta fazer assuntos que iremos utilizar, e fizemos as palestras assim, planejamos elas com todo o carinho que nós temos pelos colegas, né? O doutor Anderson sabe também, né? Encontramos muitas dificuldades, mas graças a Deus está saindo tudo conforme a gente sempre quis. Bom, então assim, só peço aos colegas que tiverem dúvidas, né, a gente não vai interromper o doutor Alexandre. Os colegas que tiverem dúvidas vão passando pelo chat para mim, tá? Que eu vou ir separando elas, e ao final, então, da palestra a gente tira as dúvidas, tá? Então, já passo a palavra para o nosso palestrante, doutor Alexandre. Tenham todos uma boa noite e uma excelente palestra. Bom, uma boa noite a todos e todas. Eu quero primeiramente agradecer ao presidente Rudimar pela oportunidade de estar aqui perante os colegas advogados de Caxias. Doutor Rudimar, obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. É um prazer enorme a gente estar compartilhando conhecimento, estratégias, teses. A gente faz isso com muito prazer sempre, porque é uma troca em que a gente aprende muito também, né? Porque vem as perguntas, a gente elabora, sempre acresce muito esse tipo de evento. Então, também lhe parabenizo pela iniciativa com relação ao direito previdenciário, essa área que cresceu tanto, né, nos últimos anos, e eu sei que Caxias tem muitos colegas, Caxias e região, muitos colegas que atuam no direito previdenciário. Também cumprimento o meu querido amigo Anderson, faço as palavras dele as minhas, um amigo, um sócio também, né? Nós temos o G4 juntos, e que é uma atualização previdenciária, em que trabalhamos o direito previdenciário, mas antes do G4, um amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos,
meu conterrâneo, mas vim conhecê-lo em Porto Alegre, né? Eu já morando em Porto Alegre, vinha conhecer o Anderson em Porto Alegre, depois descobrimos que estudamos no mesmo colégio, temos amigos em comuns, em Caxias, só não torcemos para o mesmo time, né? Eu sou Papada e ele é Grená, né? Mas tudo bem, né? O momento atual está mais favorecido para mim, né? Futebol é muito muda muito também, né? Há pouco tempo atrás o Juventude estava na 4ª divisão, né? Mas Anderson, eu quero te agradecer, né? Eu sei que a minha presença aqui passa pela tua pessoa também. Eu quero te agradecer pelo convite, pela confiança aí no meu trabalho e quero te parabenizar também pelo trabalho à frente aí pela coordenação da comissão. Eu presidi a comissão aqui da seccional por 2 gestões. Eu sei bem como é difícil o trabalho. São muitos advogados com anseios diferentes. É um trabalho muito forte de assessoramento ao presidente. E eu tenho certeza que esse trabalho está sendo executado com muita competência pela tua pessoa. Então, parabenizo também pelo trabalho que vem sendo feito. Cumprimento o Luiz, né, por toda a atenção também que deu a mim, desde que a gente combinou, né, em junho, para a realização desse evento. Obrigado por tudo, Luiz. Um prazer enorme. Fico muito feliz que a gente esteja juntos agora, né? Já tivemos em outros momentos, mas não conversamos, né? E, obviamente, que não poderia deixar um abraço e um beijo na querida Valquíria. Eu acho que o que ela falou hoje resume bem. Fantástico encontrar aqui hoje uma pessoa que é responsável pelo início da minha caminhada docente. Foi lá em Passo Fundo, no IMED. Lembro muito bem daquele dia. E estou muito feliz que tu estejas aqui. Me sinto muito prestigiado com a tua presença, Valquíria. Obrigado. Tá? E cumprimento, né, todos e todas, como fiz no início. Eu tenho um material para mim utilizar. Eu preparei alguns slides. Eu vou subir ele aqui, então. Tá? Eu vou subir aqui no... Espera aí. Enquanto o Alexandre vai preparando, pessoal, o maior presente que a gente pode dar para um docente quando ele está dando aula é que os rostos apareçam. Então, aqueles que puderem botar seus rostos à mostra aí, por gentileza, sigam o exemplo da Oriana. Sabrina, obrigado. Isso é muito importante para quem está dando aula, é sinal de que a gente começa... depois que tu leu o livro O Corpo Fala, né, Alexandre, a gente consegue saber de que forma nós estamos tocando as pessoas. Então, é muito importante, pessoal. Eu agradeço assim de coração aqueles que assim o fizerem. Obrigado. Obrigado, Anderson. Realmente é muito bom, né? A gente combinou, colegas, então, só por uma questão de organização, porque o tema é polêmico, gera muitas dúvidas, de vocês irem elaborando as perguntas, o Luiz vai coordenando, vai auxiliando, e aí, ao final, a gente debate, né? Enfim, bem tranquilo, bem informal. Eu tenho muita tranquilidade para estar aqui com vocês. Não é minha primeira vez em Caxias também, aqui na OAB. Então, sintam-se à vontade para anotar as questões que vão surgindo. Não existe, acho que o Dr. Rudimar resumiu muito bem, não existe pergunta simples em matéria de mandado de segurança. Às vezes, nossa mente quer nos enganar e dizer, não vou perguntar isso porque é muito simples, é muito fácil, todo mundo vai saber. Não é verdade. O mandado de segurança gera muitas dúvidas, porque é um remédio constitucional, ele é muito formal. Então, anotem as dúvidas que vocês tiverem e dentro do possível, a gente pode debater, então, ao final. Acho que todos estão vendo o material, né? Então, tá. Eu vou dar início, então. Deixo o meu contato, colegas, o meu e-mail e também o meu perfil no Instagram, se quiserem, né? Eu uso o perfil para o direito previdenciário, para a advocacia, a gente está sempre compartilhando, né, material nesse sentido. Então, quem tiver interesse em conhecer o meu perfil, e tenho também o e-mail para quem quiser fazer algum contato posteriormente também, fiquem à vontade. Mandado de segurança no direito previdenciário. Tá? Então, o objetivo da exposição hoje, eu preciso conversar com vocês, assim, 3 ou 4 minutos, sobre a delimitação que eu queria dar para o tema, que eu acho que isso é bem importante para que a gente consiga andar bem, né? O mandado de segurança no direito previdenciário se tornou um tema dos mais populares dentro da advocacia previdenciária, principalmente por força da demora excessiva do INSS em analisar os pedidos administrativos. Isso está acontecendo atualmente.
mas isso não é uma novidade de hoje. Mandado de segurança existe e é praticado em grande quantidade desde que o INSS surgiu em 1991. Né? E, talvez antes o INPS não fosse tanto, porque era um outro contexto, antes da década de 90, mas desde a década de 90 eu posso garantir para vocês assim que a demora na análise e o desrespeito às regras do tempo da análise sempre aconteceu. O INSS é um contumaz, né? Ele de forma contumaz desrespeita o prazo para ele dar a decisão administrativa, que pela lei do processo administrativo federal é de 30 dias. Então, concluída a instrução do processo, esgotadas as exigências ou realizadas as perícias nos benefícios que envolvam perícias, a Previdência tem 30 dias para me fornecer uma decisão. Se ela não fornece essa decisão, ela comete uma ilegalidade. Né? É o que a gente chama de silêncio administrativo. Ela silencia e, pela omissão dela em não trazer a decisão, ela está cometendo uma ilegalidade que já enseja a interposição do mandado de segurança. De alguns anos para cá, como a Previdência Social vem mudando o seu perfil de atendimento, vem substituindo o atendimento presencial por um atendimento digital, que não está funcionando a contento ainda, prova disso é que as subseções estão voltando a fazer parcerias com as gerências executivas para retornar aos guichês de atendimento, os mandados de segurança literalmente explodiram. Literalmente explodiram. Né? A gente tem hoje em torno de 2 milhões de processos aguardando análise em todo o Brasil, matéria previdenciária, e esses mandados de segurança geram uma enxurrada de movimentações processuais. Né? E todo advogado que atua na área já há algum tempo tem conhecimento desse mandado de segurança. Eu não queria hoje tratar de forma específica desse mandado de segurança. Obviamente que nós não vamos fugir dele. Nós vamos acabar, nas entrelinhas, tratando dele. Mas eu não queria, de forma específica, tratar com você sobre esse mandado de segurança, e eu queria também tentar abstrair um pouco o acordo do Ministério Público Federal e do INSS, que a gente vai falar nas entrelinhas também, mas queria tentar abstrair um pouco esse acordo para defender para vocês uma tese de mandado de segurança que eu venho defendendo já há alguns anos. Inclusive, escrevi sobre essa tese, ainda aguardo a publicação de um artigo que escrevi, encaminhei para uma revista o ano passado, ainda não foi publicado, junto com outro colega de advocacia aqui de Lajeado, aqui do Rio Grande do Sul, né? Para mostrar para vocês que o mandado de segurança ele pode ser visto pelo advogado previdenciarista para além do artigo 49 da Lei 9784, que traz o prazo de 30 dias, que é o que a gente acostumou a fazer. Mandados de segurança para decisão de mérito, quando ultrapassa o prazo e essa decisão de mérito não acontece. Eu quero mostrar para vocês que o mandado de segurança está sendo subutilizado pela advocacia previdenciária. Nós não estamos usando todas as potencialidades que essa ação constitucional tem. Por força disso, os poucos que têm se aventurado têm enfrentado dificuldades, porque o tribunal também não está acostumado a receber esses mandados de segurança com um objeto um pouquinho diferente. Então, a minha ideia é justamente trabalhar esse mandado de segurança sobre essa nova ideia que eu vou defender para vocês hoje. E a gente vai construindo juntos. Antes disso, obviamente, a gente precisa passar em alguns requisitos básicos aqui para poder trabalhar mandado de segurança. Entender o que é o mandado de segurança, quais são as partes, se existe honorários de sucumbência, se posso cobrar retroativos com mandado de segurança, uma série de dúvidas que a gente tem no mandado de segurança sempre. Passada essa questão básica, eu queria entrar para vocês em alguns exemplos concretos, já trazendo algumas decisões de escritório meu e de alguns colegas, que mostram que a gente pode acreditar no mandado de segurança para obter o benefício, não apenas para forçar o mérito, mas também para obter o benefício, obter a CTC, obter a reafirmação da DER, obter a reabertura de tarefa, obter a reabertura da carta de exigências, obter a perícia biopsicossocial. Quer dizer, uma nova visão de mandado de segurança que eu queria compartilhar com vocês. Bom, primeiro aspecto importante
é a gente entender que o mandado de segurança é uma ação constitucional do mais alto nível hierárquico dentro do nosso sistema jurídico. O mandado de segurança é um direito fundamental, né? Está aqui no artigo 5º, inciso 69, né? Uma cláusula pétrea, ele não pode ser alterada no texto constitucional, e assim ele vem sendo desde a Constituição de 1934, com exceção da Constituição de 37, que retirou o mandado de segurança do texto constitucional. Os demais textos constitucionais, 46, 67, a emenda de 69 e a Constituição de 88, retomam o mandado de segurança, pela importância que ele tem, porque ele tutela o direito líquido e certo. Então, ele é, sim, uma superação. Uma ação que combina com democracia, combina com o Estado democrático de direito, combina com direitos humanos, combina com cidadania, né? E é uma garantia que a gente tem para situações que a gente possa vir a enfrentar, das mais diversas, envolvendo a proteção até de outros direitos fundamentais, que não seja o próprio mandado de segurança enquanto direito fundamental. Tá? Então, a própria colocação geográfica dele no artigo 5º, inciso 69, deixa claro a preocupação da Assembleia Constituinte de 88 de dar a ele um status realmente máximo, né? Dizendo que o mandado de segurança serve para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública. Ponto. Casa com a gente só processa a autoridade pública aqui, né? Na área previdenciária. O advogado vai estar sempre processando o INSS, ou o IPERGS, ou o Instituto de Previdência do município. Né? A nossa relação é uma relação eminentemente de direito público. Né? Então, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse é o texto constitucional, portanto, com relação ao mandado de segurança. Esse texto, colegas, ele vem reproduzido na lei do mandado de segurança, que vocês devem sempre observar na montagem da petição inicial de vocês e no estudo dos casos de vocês. Nós tínhamos uma lei de mandado de segurança antiga, de 1951, né, que foi substituída, depois de muito tempo, pela Lei 12.016, de 2009, que é a nova lei do mandado de segurança, a lei atual, que regula, então, traz as regras envolvendo o mandado de segurança. O artigo 1º vem e vai dizer que vai se conceder mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, também não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de categoria for, e sejam quais forem as funções que exerça. Vejam que a gente não tem o mandado de segurança apenas para quando está ocorrendo a violação desse direito, mas também o receio de que vai ocorrer a violação desse direito. Aí eu pergunto, trago uma provocação já para vocês. Eu poderia impetrar mandados de segurança preventivo antes do protocolo administrativo no INSS? Nós conversamos sobre isso, né, Anderson, esses dias. Né? Eu tenho um processo que o cliente me contratou, mas ele só vai pagar os meus honorários se eu obter o deferimento no INSS. Ele não quer ir para a justiça, por razões das mais diversas. Eu poderia impetrar o mandado de segurança para robustecer o devido processo legal, que é normalmente o que falha, né? Uma multa pesada para que o INSS não deixe de emitir a exigência, não deixe de deferir a prova, não deixe de analisar o processo. Preventivamente, né? Parece que sim, em que pese a gente não praticar muito esse tipo de mandado de segurança. Né? E não é muito comum o advogado entrar com mandado de segurança para a obtenção, né, de uma tutela preventiva para que o INSS tome as providências. Mas vejam que é muito plausível. Por exemplo, se eu quero investir numa aposentadoria especial no INSS, com a realização de uma vistoria técnica, que o INSS nunca defere, mas eu quero a vistoria técnica, porque eu tenho medo que,
com indeferimento e eu indo à justiça, o juiz não vai querer marcar a perícia, porque vai dizer que a matéria é trabalhista e não previdenciária, porque é dever da empresa retificar o PPP. Eu poderia entrar com mandado de segurança preventivo com uma ordem para que o INSS processe a vistoria técnica e faça uma boa instrução naquele meu caso concreto? Parece que sim. Como é que eu vou comprovar o receio, né, da violação? É só mostrar as estatísticas. Talvez 1% dos casos tenham sido processados vistoria técnica. A gente tem isso até no Anuário Estatístico da Previdência Social, que vai mostrar que 99% das concessões de aposentadoria especial se dão no Poder Judiciário, e não no INSS, por incompetência da autarquia que nunca conseguiu se aparelhar para atender essa clientela específica, né, que são os trabalhadores expostos a agente agressivo. Então, gente, eu abri esse pequeno parênteses para dar uma pimentada aqui nas possibilidades do mandado de segurança para além do lugar comum que a gente vem praticando, e eu acho que esse é o meu principal objetivo aqui hoje, mas vejam que a Lei 12.016, ela praticamente reproduz o nosso artigo 5º, inciso 69 do texto constitucional. Bom, seguimos agora na lei, né? O texto constitucional era apenas o nosso norte, o nosso princípio. Seguindo na lei, o artigo 5º traz uma observação importante, que engana muitos colegas previdenciaristas. Eu vejo isso na prática, quando a gente conversa sobre mandado de segurança. Existem algumas exceções ao mandado de segurança, que estão previstas no artigo 5º. Né? A segunda delas é uma decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, eu não posso fazer mandado de segurança contra a decisão do juiz, contra ato do juiz, se cabe um recurso. Eu tenho que recorrer. Né? Não é caso de mandado de segurança. Né? Se cabe um agravo de instrumento, eu não tenho que fazer mandado de segurança. Lá no juizado, eu posso até fazer o mandado de segurança contra, né, uma decisão interlocutória, porque a lei do Juizado Especial Federal não permite que eu agrave da decisão interlocutória. Aí sim. Mas se é possível um recurso, eu não posso jamais fazer mandado de segurança. E daquela decisão transitada em julgado, diz o inciso 3º, que eu também não posso impetrar mandado de segurança. O inciso 1º, que eu deixei por último, diz que eu também não posso fazer o mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Esses dias um colega me ligou para me perguntar uma sugestão para resolver um caso dele e eu sugeri o mandado de segurança. Ele prontamente me respondeu no telefone: Alexandre, não tem como. Não tem como, porque da decisão do INSS cabe recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, se cabe recurso, o artigo 5º não permite a impetração do mandado de segurança contra ato do INSS, do agente público. Aí eu respondi para ele: colega, o recurso administrativo para o Conselho de Recursos não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Eu só vou ter efeito suspensivo num tipo de recurso administrativo, que é muito raro, que é quando eu entro com o processo, a Previdência reconhece como acidentário a minha prestação por incapacidade, e eu quero recorrer, ou a empresa quer recorrer, para modificar essa condição. Porque a gente sabe que um benefício acidentário impacta no FAP da empresa e depois vai cair na tributação da empresa, sobre a folha. Quanto mais acidentados a empresa tem, maior a tributação. Hoje são muitos escritórios, né? Imagino que em Caxias devam ter muitos colegas que atuam nessa área, pela força, né, da cidade, nessa questão. Quer dizer, a empresa, quando o cidadão vai lá e encaminha o benefício, o perito enquadra como acidentário, vai lá o advogado da empresa e recorre para o CRPS. Esse recurso tem efeito suspensivo. Não vai ser considerado um benefício acidentário enquanto o CRPS não decidir. Então, nesse caso, não haveria que se falar em mandado de segurança. Mas esse é um caso muito, muito, muito residual. Muito residual e muito focado. O geralzão, como eu digo assim, que são os clientes em geral da área previdenciária, que tem a aposentadoria negada, a pensão negada, o auxílio reclusão negado, o recurso para o CRPS não tem efeito suspensivo. Então, estou livre para impetrar o mandado de segurança. Não há restrições, gente, com relação ao artigo 5º. Tá? Superada, então,
essa questão. Avançando um pouquinho mais, vem a autoridade coatora, que gera muitas dúvidas também aqui na área previdenciária, né? O artigo 6º, parágrafo 3º, ele traz, então, o texto que diz que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática. Tá? No mandado de segurança, nós já temos um posicionamento firmado sobre esse assunto, de modo que é possível já estabelecermos aqui, sem maiores análises ou uso de tempo. Por quê? No INSS, a autoridade coatora sempre será o gerente executivo. A jurisprudência já debateu horrores sobre isso. É o chefe da agência. Não, não é o chefe. É o servidor. Não, não é o servidor. É o presidente do INSS. Não, não é o presidente do INSS. Até que a jurisprudência hoje se consolidou que a autoridade coatora é o gerente executivo. Então, se eu estou perante um processo administrativo que foi protocolado perante uma agência da Serra, em que o gerente executivo é de Caxias, da Jex Caxias, a autoridade coatora será o Cristiano da Jex Caxias, que é o gerente executivo de vocês aí, né? Pelo que o Anderson referiu agora há pouco. Eu lembro que era também no meu tempo, né? Eu lembro de fazer algumas reuniões com ele. Então, a autoridade coatora será o gerente executivo de Caxias, mesmo que o processo seja, né, de uma cidade próxima, né, Farroupilha, Flores da Cunha, né, que esteja ligado, né, àquela gerência executiva, portanto. Sempre que eu protocolo o meu benefício não cai na fila nacional. Hoje nós temos uma fila nacional que o processo é distribuído. Mas antes de cair na fila nacional, ele passa por uma clivagem da gerência executiva sempre. Porque ao final do requerimento lá no meu INSS ou no INSS Digital, vocês precisam colocar uma agência. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, sempre me abre a agência Centro e a agência Partenon. São as duas que permanecem abertas aqui. Duas das que permanecem abertas. Eu escolho a agência Centro. Protocolei na agência Centro, foi distribuído. A gerência vai distribuir para a fila nacional. Aí vai cair lá em Macapá, São Luís do Maranhão, Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis. Não tem problema. Mas o protocolo foi na APS Centro, em Porto Alegre, e a gerência responsável é a gerência executiva de Porto Alegre. Então, sempre tenham em mente isso. Antes da distribuição para a fila, entra por uma gerência. Depois que o gerente distribui para a fila, ele perde o controle, porque aí ele não consegue mais, ele vai distribuir, né? Mas está ligado àquela gerência executiva. Então, aqui eu tenho certeza que eu trago algumas luzes, espero, para muitos colegas que ficam com dúvida, né? Porque, em deferimento, Alexandre foi lá no Maranhão, como é que eu vou fazer? Né? Não, verifica aonde iniciou. Onde é que eu verifico? Na primeira página do PDF do processo administrativo. Ali vocês vão ver a distribuição para a APS, vocês vinculam com a gerência executiva e vocês já sabem quem é a autoridade coatora, portanto. No Conselho de Recursos da Previdência Social, ainda existe muita confusão nos processos, porque os juízes ainda não entendem muito bem o que é o CRPS. Para alguns juízes, é o próprio INSS, né? Eles mandam botar o gerente executivo como autoridade coatora. Para outros juízes, as juntas de recursos não fazem parte do INSS, mas as câmaras de julgamento, as CAGES, fazem parte do conselho. Então, as juntas fazem parte do INSS e as CAGES fazem parte do conselho. Eu, antes de começar aqui, tomando o meu mate aqui, eu fiz uma pesquisa no TRF, botei coatora CRPS. Gente, é um parque de diversões, tem de tudo. Tem de tudo. Por quê? Uma, porque os advogados agora que estão usando o Conselho de Recursos. Para nós também é uma matéria nova. Duas, porque os juízes não conhecem muito bem. Não sabem, por exemplo, que o CRPS não é um órgão integrante do INSS. É um órgão integrante da Secretaria de Previdência. Ele tem um CNPJ diferente, ele é um outro órgão, não é o mesmo órgão. Então, às vezes, acham que é a mesma coisa. Mas eu já posso dizer para vocês que, no caso do Conselho de Recursos, a autoridade coatora será sempre o presidente do órgão julgador. Então, se o processo está
na 24ª Junta de Recursos da Previdência Social, a autoridade coatora é o presidente da 24ª Junta de Recursos. Se o processo está na 3ª Câmara de Julgamento, é o presidente da 3ª Câmara de Julgamento. Vocês sempre precisam buscar o presidente, né? Que é aquele que é dotado de poder de decisão. O princípio que faz a gente buscar a autoridade coatora é quem é que tem poder de decisão. Então, quem é que tem poder de decisão numa junta de recursos, no órgão julgador? É o presidente daquele órgão julgador. Não é o presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, não é. Não é. Nem a coordenação de gestão técnica, aqueles órgãos administrativos. Vai ser sempre o presidente. E também não é o relator, porque o presidente nem sempre é o relator, né? O relator é um conselheiro nomeado pelo presidente, né? O presidente é outro, é um representante do governo, normalmente é um servidor do INSS cedido ao conselho, e a ele cabe cuidar do andamento dos processos, a urbanidade do julgamento, o atendimento às partes. A ele cabe controlar aquilo lá tudo. Então, no CRPS vai ser sempre o presidente do órgão julgador, tá, gente? Então, a gente delimita bem aqui. INSS, gerente executivo, e Conselho de Recursos, o presidente do órgão julgador. Muitos aqui agora, talvez, que já passaram por isso, devam estar perguntando, mas, Alexandre, e agora? Porque tu me disse agora há pouco que se cai no Maranhão, eu não vou para o Maranhão. A autoridade coatora é aqui porque no final do requerimento eu vou fazer o processo por aqui. Passa pela gerência daqui. Mas e no caso do Conselho de Recursos? Como fica? A sede é em Brasília. Se cair, a gente sabe que não tem competência. Pode cair numa Câmara de Julgamento em Brasília, pode cair numa junta de recursos no Nordeste, pode cair em qualquer lugar do país. Nesses casos, a autoridade coatora, vocês não tenham mais dúvida, já está definido aqui por nós. É só olhar a junta, entra no site do Conselho de Recursos e vê quem é o presidente daquela junta. Mas e para a competência? Para a competência, vocês não precisam se preocupar, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aqui da 4ª região também já é tranquila e remansosa há muitos anos que eu posso escolher o local do ajuizamento do mandado de segurança. Então, se acontecer de vocês pegarem uma junta de recursos que esteja fora do Rio Grande do Sul, e aqui não passou pela clivagem da gerência executiva, é diferente da hipótese anterior, né, que a gerência vocês vão ficar tranquilos, aqui não, fiquem tranquilos. Eu trago um arresto para vocês recente aqui da 4ª região, que reafirma, né, que cabe ao impetrante escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizar no foro do seu domicílio, ainda que este não coincida com o domicílio funcional da autoridade coatora. Então, vocês podem ajuizar em Caxias, o mandado de segurança, né, por uma junta de recursos que está lá em Vitória, no Espírito Santo. Não há nenhum problema. Essa é uma vantagem que a gente tem aqui com relação ao assunto, né? Sempre bom, na petição inicial de vocês destacarem tudo isso, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Até também oriundo da pandemia, os canais de comunicação estão mais reduzidos. E aqui, gente, tem uma questão muito importante, que eu queria abrir um outro parênteses. Os juízes federais cansaram dos mandados de segurança. Eles cansaram porque nós ajuizamos muitos mandados de segurança nos últimos anos. E a gente vê nos gabinetes, eu já conversei até com alguns juízes sobre isso, vulgarizou o mandado de segurança na área previdenciária. E como tudo que vulgariza no direito, começam a surgir, né, aquelas visões mais utilitaristas, de que se der para todo mundo, nós não vamos conseguir julgar todos. Então, é melhor dar para nenhum. O Ministério Público começa a dar pareceres diferentes. Começa a vir, de uma hora para outra, o Ministério Público Federal começa a dizer que é furo de fila esse mandado de segurança. O advogado está querendo se locupletar às custas dos outros colegas, porque ele quer ganhar na fila, porque os outros estão lá esperando, e tem outros lá que não têm dinheiro para contratar advogado. É justo dar a tutela do mandado de segurança para esse que esse advogado está ajuizando? Começou a surgir no tribunal, com muita força, esse tipo de entendimento.
Então, assim, não dá mais para entrar com modelão, né? Não dá para entrar com modelão. A gente tem que fazer um mandado muito personalíssimo. Por exemplo, tem que ter um capítulo específico para competência, deixando claro que eu posso ajuizar aqui em Porto Alegre, né? Porque senão ele vai julgar extinto o mandado de segurança, ou certamente vai julgar extinto, estão julgando extinto por esse argumento, né? A questão da autoridade coatora é importante que eu fundamente por que eu estou colocando aquela autoridade coatora. Eu tenho que fazer um trabalho muito artesanal, tá? Fruto do contexto que a gente vive hoje. O judiciário sempre foi assim, né, gente? Eu lembro das antigas ações CRT, que a gente ajuizou em massa aquelas ações antigas das CRT, né? E até as exibições cautelares de documentos gerava dinheiro para os advogados, porque a CRT não conseguia, o Brasil Telecom não conseguia juntar os extratos das ações. Teve advogado que ficou muito rico só com as multas, né, pela demora da cautelar. De uma hora para outra, a jurisprudência mudou e disse que deveria se aplicar um outro critério societário para as ações CRT, fazendo com que processos que tinham liquidações de 1 milhão, 1,5 milhão caíssem para R$50. E aí terminou as ações CRT. Né? O judiciário tem muito isso. Né? E nós temos muito culpa nisso. Eu vou terminar falando isso para vocês. A gente tem que valorizar o mandado de segurança na área previdenciária. Ele é uma segurança para nós. E se vocês acham que está difícil aqui na 4ª região, vocês não sabem os relatos que a gente ouve na 3ª e na 2ª região. Tem regiões assim que não conseguem usar o mandado de segurança. Há uma restrição burocrática, uma restrição decisória. Então, já que a gente tem uma cultura muito forte aqui na 4ª região, uma tradição de grandes julgadores, na 5ª e na 6ª turma do Tribunal Regional Federal aqui, a gente tem que tentar preservar isso, tendo um cuidado enorme antes de impetrar o mandado de segurança. Fechando parênteses, gente, tá? Tenham em mente, portanto, que a competência é tranquila. Vocês podem ajuizar no domicílio do cliente de vocês. Então, mesmo que não tivesse entrada pela autoridade coatora lá no INSS, vocês também, contra o INSS, poderiam se valer desse entendimento que já vigora há muito tempo. Tá? Então, acho muito importante a gente tratar esse tema. Bom, próximo ponto. Aqui vem um ponto muito específico. Uma das grandes discussões voltadas ao mandado de segurança, não só na área previdenciária, e o doutor Rudimar destacou, na minha opinião, perfeitamente, é a compreensão do que seja o direito líquido e certo. Porque se nós não soubermos o que é o direito líquido e certo, a gente não vai conseguir trabalhar com mandado de segurança. A advocacia previdenciária até hoje, eu estou generalizando, tá, gente? Eu tenho certeza que, abrindo o microfone aqui, eu vou encontrar colegas que estão muito além, mas eu vou generalizar justamente com a intenção assim de agregar o máximo, provocá-los o máximo possível, tirá-los da zona de conforto o máximo possível com relação a esse assunto, né? Mas, até hoje, a advocacia previdenciária só conhece um direito líquido e certo. É pobre mesmo o nosso arsenal de direito líquido certo. Qual que é o nosso direito líquido certo? É ou o artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal, que diz que a administração tem 30 dias para decidir, ou o 41A da Lei 8.213, que diz que a administração tem 45 dias para pagar o primeiro benefício. Que são os dois artigos que a gente usa para garantir análise de mérito. No caso dos 45 dias, a 8.213, no caso dos 30 dias, a 9784 de 99. Nesses mais de 30 anos, desde o advento aí da Constituição de 88, esse tem sido o fundamento principal. Se vocês botarem no TRF mandado de segurança e previdência, vocês vão chegar na 30ª página de arrestos e só irão encontrar esse direito líquido e certo, para ver como eu não estou mentindo. Só tem esse direito líquido e certo. A ação da autarquia refoge os princípios da eficiência, o RIT concedido, não é crível que leve tanto tempo, não é crível que o segurado tenha que esperar tanto tempo. A gente vai, só tem a demora no processo administrativo. Aí eu pergunto para vocês, será que o INSS só comete essa ilegalidade?
Será que o maior réu do Brasil e do mundo, certamente, porque eu não posso crer que tenha outro país que consiga ter uma dimensão tão expressiva, até pelo tamanho do Brasil, né? Será que o INSS só comete essa ilegalidade? A única ilegalidade que o INSS comete é demorar a decisão. Por que nós nos acostumamos a ordinarizar o rito por todos os demais casos e só usar o mandado de segurança para o 49 da 9784 e para o 41A da 8.213? Um indeferimento que eu abro o processo administrativo e não vem resumo de tempo de contribuição, que sequer me permite fazer a minha ação judicial, porque eu não sei quanto tempo que a administração entendeu, eu não consigo estabelecer a controvérsia. Não há uma ilegalidade, a fundamentação. Um processo administrativo em que é indeferido porque o meu cliente homem alcançou 34 anos e 10 meses. E ele seguiu contribuindo e com a reafirmação da DER ele poderia preencher o direito, mas o servidor não fez de ofício. Não há uma ilegalidade. Um processo administrativo em que eu apresentei exatamente a prova exigida pela lei para comprovar uma atividade de dentista, advogado, e a administração não emitiu a guia da indenização para me poder indenizar e reconhecer aquele período. Não há uma ilegalidade, né? Um processo de aposentadoria rural em que eu pedi a JA para ouvir as testemunhas e foi indeferido sumariamente sem a justificação administrativa. Não há uma ilegalidade. Claro que há uma ilegalidade. Então, a gente começa a ver que o INSS tem a ilegalidade final, que, digamos assim, é o ato administrativo que dá fim ao processo administrativo, mas antes desse ato administrativo, ele realizou muitos outros atos administrativos dentro do processo, que também estão sujeitos ao controle da 9784, estão sujeitos à legalidade, estão sujeitos, né, aos princípios que regem o ato administrativo, né, porque o processo administrativo nada mais é do que o encadeamento de inúmeros atos administrativos. O ato que recebe o processo, o ato que marca uma perícia, marca uma JA, o ato que abre uma exigência, o ato que reafirma uma DER, o ato que junta o resumo de tempo de contribuição, o ato que despacha ao final o processo. O processo administrativo, a visão moderna de processo administrativo hoje, ele é um encadeamento de atos administrativos que vai terminar com um ato final, que vai me trazer a resposta. Será que um processo desses, que tem um ato de indeferimento, que eu entendo que está errado, é só o ato de indeferimento, é só a decisão que é ilegal? Os atos anteriores não são ilegais? Eu poderia atacar os atos administrativos anteriores esquecendo do indeferimento, com mandado de segurança, para reabrir o processo administrativo, sanear aquela falha daquele ato, e talvez saneando a falha daquele ato, fazer com que o indeferimento vire o deferimento? Essa é a grande provocação aqui. Então, vejam, o direito líquido e certo, colegas, é um conceito antigo, que vem desde a lei de 51, né? Mas mudou muito a forma de ser interpretado pelos tribunais hoje. Antigamente, né, porque o mandado de segurança, originalmente, eu acho que lá no tempo do Império, não tenho certeza disso, mas eu acho que no tempo da Constituição de 24 e até no início do Brasil republicano, ele era o habeas corpus. Né? Ele cumpria o papel de garantir o direito de ir e vir. Ele era o grande remédio que o cidadão tinha naquela época para proteger o direito de ir e vir. Então, ele vem de uma tradição de requisitos muito rígidos. Com a evolução do direito no Brasil, né, em especial com a Constituição de 88, que é a própria lei nova do mandado de segurança, a gente tem visto a jurisprudência mudar um pouco essa visão mais restritiva. Então, como eu botei no material aqui para vocês, o conceito mais aceito hoje é que eu consiga comprovar de plano direito, né? Que eu não precise de uma diligência probatória. Mas, se eu tiver a comprovação do direito, eu tenho o direito líquido certo. Então, a prova documental, ela pode ser o direito líquido certo. Se a IN diz que eu tenho que ter tantos documentos rurais em tantos períodos de tempo, eu apresento esses documentos rurais, o INSS nega. Antigamente, eu faria o mandado de segurança, o que o judiciário iria dizer? Não tem direito líquido certo.
demanda análise dos documentos. Mandado de segurança é um remédio extremo. Tem que vir pronto o direito. Tem que ter ofensa ao direito líquido certo. Então, vai ser só na CPI mesmo que a pessoa vai conseguir o mandado de segurança, né? Porque ali existe o risco, ele sabe que vai ser inquirido, porque ele está sendo convocado como acusado. Não, não é como se vê hoje. Se eu tenho a prova documental e ela se enquadra, é possível o juiz analisar minimamente essa prova e considerar ela um direito pré-constituído, né? Sem a pecha de que eu não tenho o direito líquido certo. Essa é a grande mudança que vem ocorrendo. Todavia, gente, como eu coloquei no material aqui, né, foi superado praticamente aquele entendimento de que o mandado de segurança não seria cabível para questões fáticas e jurídicas complexas. Hoje é possível o mandado de segurança para questões fáticas, né? Então, não precisa esquecer o mandado de segurança quando existem questões fáticas, né? Ainda se discute muito se a prova do direito líquido certo deve ser integralmente constituída no momento da distribuição. Se defende hoje, inclusive, que ele pode ser formado no decorrer do processo. E os colegas previdenciaristas sabem disso, porque às vezes a gente impetra o mandado de segurança, o juiz não defere a tutela de urgência, mas ele pede que o coator traga as informações. E se constata nas informações alguma questão, a gente peticiona e pede uma diligência a mais, o juiz vai além para resolver ali no mandado de segurança, né? Eu faço muito isso. Eu peticiono e explico, excelência, estamos por um fio. Se Vossa Excelência determinar que o INSS pegue aquilo que ele colocou ali e diga que está lá na lei, resolvemos aqui. Senão, mais um processo será distribuído, porque eu preciso defender o meu cliente. Ele vai lá, despacha e manda o INSS resolver. Então, o mandado de segurança hoje não é mais aquela coisa assim extremamente rigorosa com a prova pré-constituída, né? E a gente tem visto isso nos nossos mandados de segurança hoje. É importante que vocês tenham uma noção disso, tá, gente? Para que possam avançar no escritório de vocês. É importante testando, e olhando, e vendo, né? O que eu vou defender para vocês. Eu vou mostrar os casos práticos. Estou encerrando agora a parte, né, introdutória. Eu quero mostrar bem a prática. O meu objetivo aqui hoje é trabalhar a prática com vocês, né? Estamos aqui na OAB, perante advogados. Eu quero deixar uma colaboração para que vocês possam alterar algumas questões ou, eventualmente, até efetivar, melhorar e, se já estão fazendo, agregar, né? Tenham essa noção com relação ao direito líquido e certo, portanto. Ainda na introdução, não terminei ainda, tá? Eu só tenho que ter um cuidado. O artigo 23 da lei do mandado de segurança me traz um prazo de 120 dias, prazo decadencial, que não suspende, não interrompe por praticamente nada. Então, da ciência da decisão do INSS, agora a gente não foge mais dela. Antes eles não notificavam, né, não mandavam carta R para a residência do segurado, e esse prazo não iniciava o cômputo. A gente conseguia fazer o mandado de segurança, às vezes, até com mais tempo. Agora não dá, porque eu cadastro um e-mail, quando eu protocolo, e vai disparar aquele e-mail. Então, dos 120 dias, eu tenho para impetrar o mandado de segurança. Ultrapassados os 120 dias, eu não consigo mais impetrar o mandado de segurança. Então, tomem um cuidado com o prazo decadencial. Bom, encerrei a primeira parte, tá, gente? Eu queria entrar com vocês agora no segundo momento, mostrando alguns casos concretos, já que eu estou falando para vocês, para a gente sair um pouco da casinha, digamos assim, expressão que o Anderson usa muito quando trabalha as questões envolvendo o direito das famílias, né? E sair um pouco da casinha no mandado de segurança, eu vou trazer alguns casos concretos para vocês. Vamos lá, eu vou avançar aqui então, tá? Depois eu volto nesses slides que eu passei. Por exemplo, pessoal, vocês têm uma situação no escritório de vocês, tá? E aqui eu trago uma decisão, inclusive vocês podem acessar, tá? O número está abaixo, é da 4ª Vara Federal de Novo Hamburgo, é uma sentença, não temos ainda a decisão do tribunal, né? Mas é muito interessante. Vocês têm um cliente de vocês que foi encaminhado um processo administrativo e o servidor, por uma falha, julgou sumariamente, não abriu carta de exigências.
e negou. Tá? Vamos supor que faltou um documento, faltou alguma prova que ele tinha que ter facultado via cumprimento de exigências, talvez até para ofertar justificação administrativa, para qualquer razão, vocês pegam esse processo protocolado por vocês ou pelo cliente e constatam que a exigência não foi aberta. O processo foi julgado indeferido, sem abertura da carta de exigências. Caminho natural do advogado hoje é mover uma ação, alegando ofensa ao devido processo legal e judicializando a matéria. É possível? É possível. O juiz vai ver que realmente o INSS errou, até porque o dever de instruir o processo é do INSS, e vai permitir que vocês processem essa ação na justiça. Vocês podem, se quiser, tá, impetrar aqui o mandado de segurança. Ao invés de ordinarizar a ação, impetre o mandado de segurança pela lesão ao artigo, por exemplo, 678 da IN 77, que diz que o INSS deve ofertar carta de exigências sempre que for necessário para a instrução do processo. Aleguem que o INSS cometeu uma ilegalidade, não abrindo essa carta de exigências, que vocês não querem ir ao judiciário sob rito ordinário, que vocês entendem que o INSS tem condições de deferir essa aposentadoria, né? Trabalham a ofensa ao artigo 678, mas podem trabalhar também tranquilamente o 37 da Constituição, está ali, bem claro, legalidade, houve ofensa à legalidade, né? Eficiência, houve ofensa à eficiência, né? Então, vocês podem trabalhar com princípios constitucionais, podem trabalhar com o próprio ônus da prova do INSS, que está no artigo 680, que diz que a instrução é do INSS o dever, né? Está bem claro, né? Serão realizados pelo INSS. O INSS errou e não ter expedido a carta de exigências, né? E, portanto, né, vocês peçam uma tutela de urgência para que determine a reabertura do processo administrativo com a expedição da carta de exigências. Deferida a tutela, vocês esquecem o mandado de segurança, cumprem a carta de exigências e resolvem o processo. Vou recomendar isso para vocês quando vocês tiverem um processo redondinho, que podia ter sido deferido na via administrativa. Se vocês ordinarizarem esse processo, vai levar 1 ano, 1 ano e meio. Com o mandado de segurança, em 30 dias vocês têm a tutela. E talvez mais 30 ou 60 vocês têm o deferimento. Porque aqui, gente, por experiência, vou dizer para vocês, a ordem judicial para reabrir, expedir a carta de exigências, tira o processo do servidor e leva para uma chefia. E o cuidado com esse processo torna-se muito maior. Então, a chance do deferimento, se realmente houver o preenchimento dos requisitos, é muito grande. É muito grande. Porque o mandado de segurança sai intimação pessoal, né, tem pena de prisão, se não cumprir no prazo, gera um temor. Né? Então, o responsável puxa o mandado de segurança, vocês conseguem uma retórica também para resolver esse processo. Eu recomendo quando o processo de vocês for um processo maduro para deferimento na via administrativa. Aqueles absurdos, união estável, vocês apresentaram a prova plena, né? Ou até mesmo uma pensão, que a certidão de casamento era casado, o INSS indeferiu ou desconsiderou alguma prova. Então, vejam, aqui vocês vão usar o mandado de segurança contra texto constitucional, artigos da IN 77, para reabrir o processo e resolver lá. Né? Podem até abrir um parágrafo na petição de vocês dizendo que vocês estão fazendo isso para colaborar com a desjudicialização do INSS. Porque, a bem da verdade, quem impetra o mandado de segurança é porque quer resolver na via administrativa. Em muito menos tempo. O que é mais caro para o país? Uma ação de 1 ano e meio ou uma ação de 30 dias? Vejam que tem um aspecto social aqui, que a gente vai ter que começar a usar se a gente quiser usar o mandado de segurança. Então, essa é uma primeira hipótese, gente. Tá? Vamos em frente, tá? Do cumprimento. Acessem esse processo, né? Vejam que aqui o magistrado concedeu a segurança para que se reabra o processo, para que eu possa juntar os documentos que não haviam sido juntados, né? Então, fantástico. Depois o mandado de segurança foi arquivado e seguiu tudo na via administrativa, né? Essa decisão pode ser usada na fundamentação de vocês. Deixa eu ver uma outra situação. Vamos falar da reafirmação da DER. Tá? A reafirmação da DER também. Né? Eu vejo muitos colegas, às vezes, encaminham um processo administrativo e é indeferido, faltando pouco tempo para a aposentadoria. E o tempo que faltou foi contribuído pelo segurado durante a tramitação
do processo administrativo, né? Então, faltaram 4, 5, 6 meses, às vezes, né? Eu sei que dá para originalizar, eu sei que dá para ir para o Conselho de Recursos, tem outros caminhos, a gente está vendo um deles aqui hoje, né? Que não exclui os demais. Mas vejam que já fiz esse caso aqui de reafirmação, e é bem interessante, foi indeferido com 34 anos e 7 meses, tinha quase 1 ano e meio de contribuição após a DER, meu cliente queria reafirmação, o que eu fiz? Mandado de segurança, para reabrir o processo administrativo, aplicar o 176D, para o servidor, né, definir a data de início do benefício, após o tempo que faltava para inteirar os 35, deferindo. Em 30 dias eu tive o deferimento. Se eu fosse para o Conselho de Recursos, ia levar 1 ano, 1 ano e meio. Rito comum, 1 ano e meio. E risco do juiz confundir. Reafirmação da DER administrativa com a judicial, dizer que não cabe, que a data de início tem que ser a data do ajuizamento. Fazem um monte de confusão. Aqui não, porque vocês vão estar atacando pontualmente o artigo 176D. Autoridade coatora, gerência executiva, direito líquido certo, 176D. Eu quero que reabra o processo administrativo, me compute o tempo posterior à DER e me resolva o processo, porque é dever do servidor a reafirmação da DER. Podem, obviamente, trabalhar com 37 da Constituição, legalidade, podem trabalhar com eficiência, podem trabalhar com 680, porque o ônus da prova é do INSS, pedindo, então, a tutela de urgência. É um mandado de segurança totalmente diferente. Vocês vão revirar o gabinete do juiz aí em Caxias, tenho certeza. Porque eles não estão trabalhando com esse tipo de mandado de segurança, né? Ele vai olhar grandes chances de ser indeferida a tutela, dizendo que não é caso de extrapolamento de prazo para análise do processo administrativo. Porque a equipe do juiz está tão acostumada a receber mandado de segurança pela demora, que ela vai usar a fundamentação da demora. Vocês vão ter que fazer os embargos de declaração fazendo a distinção, dizendo que não é caso de demora aqui. O direito líquido certo é o ato administrativo que não reconheceu o 176D, né? Resolvendo esse processo de uma forma mais efetiva. Bom, gente, o artigo 662 da IN diz que cabe a mim, enquanto procurador e representante do segurado, comprovar os dados do tempo de contribuição, dos salários, que estão todos no CNIS. Mas, no parágrafo 2º, ele diz que, quando eu não tiver a prova desses períodos todos, mas eu tiver um início de prova material, eu posso solicitar para a Previdência Social, eu nem solicito, né? Porque segurado não solicita para o INSS, né? Segurado não solicita. O INSS faz de ofício no processo administrativo, porque o ônus da prova é da administração. A administração tem o dever de, vejam ali no parágrafo 2º, consultar banco de dados, emitir ofício para a empresa ou órgão, fazer uma pesquisa externa ou processar uma justificação administrativa, né? Então, esses são deveres da administração. Eu vou lá, encaminho o meu processo de pensão por morte com união estável, encaminho um documento até 2 anos antes do óbito, nos termos que o decreto determina, né? E peço, como sou diligente, não vou esperar a administração de ofício, faço uma petiçãozinha, postulando a justificação administrativa, por exemplo, para ouvir as minhas testemunhas. INSS indefere. Sumariamente, nem diz por quê, né? Isso acontece sempre, né, gente? A gente sabe disso, né? Bom, o advogado pode tranquilamente montar uma ação, ir para a via judicial, o juiz vai receber, ao final ele vai sobrestar o processo judicial, vai mandar fazer a JA. Depois vai pedir que tragam os depoimentos para o processo judicial, vai avaliar e vai dar a sentença. Se vocês quiserem utilizar o mandado de segurança aqui, vocês podem impetrar o mandado de segurança por ofensa ao artigo 682, por ofensa ao artigo do decreto que traz o início de prova material, 37 da Constituição pela eficiência, ônus da prova 680, e pedir uma tutela no mandado de segurança para reabrir o processo e marcar a JA, para que eu possa ouvir as testemunhas e ter um final de processo administrativo minimamente democrático.
porque é uma vergonha a forma como a Previdência termina o processo. Né? É uma vergonha. Então, se vocês quiserem ter a reabertura do processo para poder produzir a prova com mais calma, por qualquer razão estratégica do cliente de vocês, também vai ser possível aqui. Muitos colegas hoje estão falando da reabertura de tarefa. Né? Eu vejo nas redes sociais, reabertura de tarefa, eu posso pedir para o INSS reabrir o processo para reanalisar. A gente tem visto que não é tão simples assim. O mandado de segurança não deixa de ser uma reabertura de tarefa. Vocês vão reabrir o processo para preencher aquela lacuna que ficou pendente e, com base nela, depois o mandado de segurança é arquivado, é julgado e segue tudo aqui na via administrativa, portanto. Gente, indenização, a mesma coisa. Né? Aqui eu tenho até uma decisão que eu também compartilho com vocês, tem um número em cima da 2ª Vara Federal de Novo Hamburgo, que foi a mesma coisa. O que foi feito aqui? Apresentamos prova documental que a IN diz que prova atividade. Então, era um advogado. Fomos lá no cartório e pegamos aquela certidão do escrivão dizendo todos os processos que eu tive em tramitação durante 5 anos naquele cartório. Apresentei a certidão e disse, eu quero agora que vocês me confirmem esses 5 anos de atividade como advogado que eu não paguei em época própria e me emitam a guia para me indenizar e computar esses 5 anos como tempo de contribuição. Porque eu estou precisando, até para um direito adquirido da reforma ou algo assim. O que o INSS faz? Nega, indefere. Nem fala do documento, nem fala. O advogado vai correndo para a justiça. Começa que ele não consegue na justiça, porque a justiça não permite que a gente cumule o reconhecimento da atividade com a indenização. Eu tenho que fazer uma ação só para comprovar a atividade de advogado, averbar no INSS. Depois eu tenho que fazer uma segunda ação só para emitir a guia e obter a guia. Isso vai levar uns 2 anos, mais ou menos. Pô, mas peraí, se o artigo 24 diz que cabe a indenização, e os artigos que eu enquadrei a atividade de advogado, que eu nem coloquei aqui, está claro lá, certidão da serventia judicial dando conta da atividade do profissional liberal naquela serventia. Se está lá o direito líquido e certo, se está aqui o direito líquido e certo, se a Constituição diz que o INSS tem que ser eficiente, eu tenho o direito líquido e certo. Eu preciso ordinarizar essa ação? Faço o mandado de segurança por ofensa ao direito líquido e certo, aos artigos que eu estou comentando, peço a reabertura do processo, reabrindo o processo, me emitindo a guia, pago a guia e resolvo em 40 dias, 60 dias às vezes. Então, aqui eu tenho o mandado de segurança também, colegas, como uma ferramenta muito importante para tempo de processo, custo de processo, resposta rápida, né? Porque, claro, se tiver precário a prova, não adianta fazer, né? Aí eles vão reabrir, o juiz até vai reabrir, mas o INSS vai analisar e não vai dar. Aí eu vou ter que fazer uma nova ação depois. Mas certamente vocês estão imaginando aqueles casos do escritório que é redondo, está redondo o direito, né? E a Previdência Social indefere e nem analisa, né? Então, aqui nós temos um caso concreto, que poderia se dar até mesmo, colegas, por que não? Né? Vocês pedem o reconhecimento e a indenização e já está 6 meses aguardando. Nada impede que vocês façam o mandado de segurança pela demora e também já pedindo que se peça a guia. Né? E aí já resolve tudo no mesmo processo, através do mandado de segurança. Então, esse seria o caso aqui da indenização. Foi o que foi dado aqui, ó, né? Para não prejudicar o impetrante, entendo que a autarquia deve reabrir o processo, oportunizando à parte o recolhimento das contribuições dos períodos pretéritos, conforme requerido, bem como a apresentação de alegações finais, concedeu a segurança e determinou a reabertura com expedição da guia, pagamento e resolução. Como o mandado é rápido, principalmente aqui na 4ª região, se resolve um caso desses em 45 dias, se conseguir obter a tutela, né? Então, aqui está um dos grandes processos para trabalhar o mandado de segurança, né? Porque a gente enfrenta muita dificuldade nas indenizações e a gente vem sendo demandado muito ultimamente por servidores públicos que, antes de passarem no concurso, tinham atividade privada, né? Pessoas que querem garantir direito adquirido com as reformas, fizeram agora a reforma aqui no município em Porto Alegre, a idade mínima da mulher aumentou,
né? A do homem também. Então, querem enquadrar antes, vão procurar vocês, já com indeferimento. O que fizemos? Vamos para a justiça? Vamos entrar com uma ação? Não, não, porque antes do indeferimento eu tenho a lesão a no mínimo 5 atos aí. No mínimo 5 atos. Eu tenho eficiência, eu tenho 24 da IN. Então, é uma visão um pouco diferente, né? Valorizando o processo. Muitos me perguntam por que a gente só está vendo isso agora? Tá? A gente só está vendo isso agora porque o acesso ao Poder Judiciário sempre foi muito fácil na área previdenciária, principalmente a partir de 2001, com o Juizado Especial Federal. Era muito rápido o processo, era simples o processo, e nós tínhamos juízes muito preocupados, né, em amparar o lado mais fraco. A situação inverteu completamente. Hoje nós temos um processo que demora, nós temos juízes que não têm a mesma preocupação em amparar a parte mais fraca, viraram juízes formalistas com algumas questões, e o acesso a esse processo não é mais fácil, como era antes, né? Então, por isso que a gente está olhando o processo administrativo hoje, e antes ninguém olhava. A gente ajuizava a ação, eu lembro bem disso, nos primeiros anos do juizado, eu sequer anexava o processo administrativo. Se estabelecia um debate no processo judicial alheio ao processo administrativo. Tamanha era a vontade dos magistrados naquela época em garantir o acesso à justiça, que era novo no Poder Judiciário Federal. Porque até a lei do Juizado Especial Federal, as pessoas mais humildes não conseguiam acessar a Justiça Federal. Ela era uma justiça muito elitista, era mais para as ações funcionais dos servidores públicos, algumas questões envolvendo crimes, né, de policiais federais, algo desse tipo, com o juizado que as pessoas conseguiram, né, ter esse acesso. E aí ninguém ia pensar em mandado de segurança para reabrir processo administrativo. Agora está todo mundo desesperado, fugindo da justiça. Porque transita em julgado, não dá para relativizar a coisa julgada e eu não tenho uma ferramenta para oferecer para o meu cliente. E, literalmente, ele não consegue se aposentar. Aqui, se der tudo errado, vocês ainda têm todo o rito ordinário para fazer. Não deixa de ser uma etapa preparatória também, para dar segurança para alguns clientes. Vamos em frente, pessoal. Tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês? São muitos casos, eu não vou esgotar, porque senão a gente vai muito longe, porque, para mim, o mais importante é que vocês entendam a lógica da questão. Porque depois vocês vão descobrir casos que eu nem trataria aqui, porque a gente vai vendo diariamente como é interessante. Esses dias eu estava vendo, eu posso fazer um mandado de segurança para reabilitação profissional? O INSS concede o auxílio-doença, com data de cessação em 9 meses. Meu cliente não tem mais condições. Eu poderia fazer um mandado de segurança para instaurar a reabilitação profissional, que leva 3, 4, 5 anos, e uma vez deferida essa reabilitação profissional, o meu cliente vai ficar recebendo o benefício enquanto estiver em reabilitação. É claro que posso. Está lá na IN o artigo da reabilitação. Nós precisamos dar vida para os artigos da IN. E o mandado de segurança é uma forma forte de a gente fazer isso por envolver uma intervenção judicial, que não é invasiva. Ela é pontual. Ela corrige, dá o recado e vai embora. Né? Então, com certeza que sim. Eu nem botei aqui para vocês terem uma ideia. Vocês vão, tenho certeza que, com a reflexão de hoje, outros casos vão surgir. Por exemplo, notificação irregular, né? Num processo de pente fino, o cliente de vocês que recebe uma notificação de que está irregular o benefício e cessam os benefícios, mas não houve a citação pessoal, o mandado de segurança reativa o processo de pente fino, né? Aqui eu botei, né, o resumo de tempo de contribuição, o processo de vocês pega o PDF lá no meu INSS e não tem resumo nenhum. Comigo acontece direto, não tem resumo nenhum. Mas se está na lei que deve fundamentar, eu posso fazer o mandado de segurança só para obter o resumo e saber quanto tempo a administração entende que o meu cliente tem. Porque se eu entrar com essa ação sem uma controvérsia, o juiz vai exigir de mim a controvérsia. E eu não vou conseguir dizer para ele o que o INSS deu ou não deu. Alguns intimam o INSS para juntar o resumo no processo judicial, outros não. Aí eu não tenho resumo, eu peço para ele intimar o INSS, ele é mais restritivo, ele julga sem o mérito. Aí eu perco todo o trabalho que eu fiz até ali. Né? Então, é uma situação muito comum de acontecer também. Né? Olhem essa aqui, que situação extrema para provocar vocês. Aqui é para provocar vocês. Tá?
cidadão encaminha o processo de aposentadoria, só que para ele se aposentar, ele precisa que reconheçam 10 anos de trabalho como motorista de ônibus. Lá na década de 70. Ele tem de 70 a 80 como motorista de ônibus urbano, está na carteira, motorista de ônibus urbano. Ele não tem PPP, ele não tem LTCAT, ele não tem nada e a empresa não existe mais. Mas está na carteira motorista de ônibus. O artigo 271 da IN 77 diz que o INSS deve reconhecer por categoria profissional se houver anotação na carteira. O INSS tem o mesmo entendimento da via judicial. Está aqui na tela para vocês. Havendo anotação na carteira, ele pode reconhecer por categoria profissional. E está lá, motorista de ônibus urbano. E, contando todo o tempo, e o motorista de ônibus urbano, com a conversão desses 10 anos, acrescentando esses 4 anos de especial que ele tem, fecha o tempo de contribuição redondo dele. Ele encaminha e o processo é negado. Por quê? Não analisaram o período como motorista de ônibus. O advogado vocacionado à originalização do rito vai fazer uma bela ação, vai entrar na justiça, vai comprovar os 10 anos como motorista e vai ganhar. Depois de 2 anos, 2 anos e meio, talvez vai ter que esperar o precatório para receber, que é um processo muitas vezes demorado, se for rito comum. Mas aí eu pergunto, a única ilegalidade desse processo é o não cumprimento pelo servidor, que cabia instruir esse processo, de um artigo que ele tem o dever de observar, que é o 271. Eu poderia fazer um mandado de segurança por direito líquido certo ao 271, pedindo uma tutela para o juiz, para que o servidor reabra o processo, olhe a carteira, olhe a folha, né, confirme que é motorista e reanalise, e aí vai deferir porque vai fechar o tempo. Posso fazer. Vejam que interessante. Mas, Alexandre, isso é prova pré-constituída? Ele vai ter que olhar a carteira. Na visão da lei anterior do mandado de segurança, a gente enfrentava problemas. Hoje não enfrenta problema, porque é aquele slide que eu li para vocês. Hoje a noção da prova pré-constituída e do direito líquido certo não é aquela situação que está automática. Não, ele pode olhar a carteira, está ali a carteira. Está a companhia, né? Aviação Santa Teresa, está lá, né? A Visate, está lá, viu, Anderson? Ainda lembro. Muito andei de Visate, né? Por sinal. E está lá a Aviação Santa Teresa, ponto, né? Está lá os 10 anos, está lá motorista de ônibus. Pô, está pronto, né? Ele pode? Pode, eu já consegui casos assim. Ele reabre o processo, o servidor reanalisa, olha, reconhece, acrescenta os 4 anos e defere. Gente, 60 dias de processo. Desde que vocês obtenham a tutela, claro, né? Obtenham a tutela. Rápido, fácil, com todo o rigor do mandado de segurança, os prazos são reduzidos, tem toda uma preocupação com a rapidez, é uma jurisdição que funciona bem aqui na 4ª região, né? Super rápido. Então, vejam que interessante trabalhar sob a ótica do mandado de segurança, uma matéria que a gente está levando em rito comum, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro aqui, né? Certidão de tempo de contribuição também, a mesma coisa. Às vezes eu encaminho um pedido de CTC indeferido, vou para a justiça. Gente, é um processo que vai colocar vocês literalmente na lama. É dificílimo uma ação judicial para expedição de CTC. Dificílima. Mas eu preciso entrar com uma ação para comprovar o direito já não está ali. Porque aquela velha máxima, né? A gente veja que irônico. Quando eu entro com uma ação, é porque eu preciso comprovar que eu tenho direito. Mas o direito está ali, está claro. Eu não preciso comprovar o direito, eu só preciso forçar com que cobre o direito. Então, eu tenho que fazer um mandado de segurança. Esse é o remédio. Mas por que a gente está fazendo tanto, então, rito ordinário? Pela tradição que a litigância em matéria previdenciária tomou no Brasil. Cresceu muito, os juízes também aceitaram muito, porque eles também ganharam muito com as ações. A carreira de juiz federal cresceu muito com a judicialização na Justiça Federal. É hoje que eles não estão gostando mais. Lá atrás eles adoravam, porque cresceu, abria concurso público toda hora, né? A advocacia explodiu, os escritórios ganharam muito dinheiro, porque é só processar, o juiz é muito benéfico, tudo a favor do segurado. Agora as coisas estão mudando, a gente está vendo, peraí,
eu preciso provar o que está provado, nós estamos provando 2 vezes. Se está ali comprovado, né? O direito previdenciário é um direito documental. Se tu tens o documento, tu não precisa ter o martelo do juiz. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui hoje. Então, a CTC, a mesma coisa. Tá? Só para finalizar, gente, até mesmo, gente, ação trabalhista vocês poderiam fazer. Né? Caminharam a ação trabalhista para reconhecer no INSS, o INSS não analisou, ao invés de levar para a justiça, mandado de segurança mostrando que vocês apresentaram o processo trabalhista com as provas. Poderia. Apesar que, nesse caso aqui, eu acho bem delicado. O INSS ainda não está maduro para analisar tempo reconhecido em ação trabalhista. Talvez de todas que eu trabalhei com vocês aqui, essa é que eu mais me inclino a ordinarizar. Porque talvez mesmo com mandado de segurança a gente vai encontrar dificuldade para individualizar os valores quando tem diferenças salariais. O INSS não tem uma estrutura tão boa. Mas, por exemplo, aqui ó, eu pulei, né? Vamos pegar aqui uma situação. Deficiente. O deficiente tem direito a uma perícia biopsicossocial. A gente sabe que é aquela que analisa com a CIF, com a pontuação biopsicossocial dessa portaria que eu compartilho com vocês. Essa eu já fiz várias vezes. Até já defendi num congresso uma vez. O Anderson estava junto, aqui na OAB que teve em Porto Alegre. Eu encaminho o meu cliente para a deficiência, um homem com deficiência leve se aposenta com 33 anos. INSS indefere. Vou para a justiça. Se preparem. Trem fantasma. Vocês vão ver um juiz que vai marcar uma perícia, um perito que vai dizer que o cliente de vocês precisa ser avaliado pela incapacidade e não pelo impedimento, não pela deficiência. Ele vai marcar, o perito vai dizer que ele está capaz para o trabalho, e é óbvio que o cliente de vocês está trabalhando, vocês não querem comprovar a incapacidade, vocês querem comprovar a deficiência, a visão monocular, a ausência de um membro da mão e tudo mais. Se eu pedir uma segunda perícia, o juiz não vai dar, vai julgar improcedente, vai transitar em julgado, morreu o direito à aposentadoria do deficiente. Porque o judiciário não compreende bem ainda a questão do deficiente. Quando eu tenho um indeferimento desses, o que eu faço? Mandado de segurança. Artigo 2º da Portaria Interministerial 1 de 2014 diz que o meu cliente tem direito a uma avaliação pela CIF. Reabre o processo e marca essa perícia. E eu peço, gente, inclusive no mandado de segurança, que na ordem deferida, que vai ser levada à autoridade coatora, conste expressamente que o advogado pode acompanhar o andamento da perícia. E eu já acompanhei várias perícias biopsicossociais por pedir que coloque lá o procurador poder participar. Senão, não participa. A gente sabe que no INSS, só a JA a gente participa, o resto a gente não participa. Reativa o caso, comprova a deficiência e pronto. Alexandre, mas não consegui comprovar a deficiência. Bom, mas vocês têm um laudo biopsicossocial em mãos, mesmo que tenha sido indeferido. Com todos os questionários da CIF, vocês podem entrar com uma outra ação judicial também. Então, o mandado de segurança, a gente pode servir também como um preparatório para uma boa ação judicial. Porque a gente sabe que hoje não dá para sair ajuizando a ação sem estar bem redondinho o direito. Então, a perícia biopsicossocial pode ser marcada, o processo pode ser reaberto também com, né, o mandado de segurança. E, por fim, gente, o próprio e tão falado ultimamente, reabertura de tarefa. Muitos colegas me perguntam, por eu ser um advogado que defendo essa parte administrativa, tenho alguns livros sobre o assunto, né, fiz a minha pesquisa de mestrado na área. Alexandre, o que é esse 696 aí? Concluído o processo com a decisão, ressalvado o direito de o requerente solicitar recursos ou revisão, né? Ponto. Parágrafo único. Constatado o erro, ainda que em fase de novo requerimento, o processo anterior, já concluído, deve ser reaberto de ofício para concessão, observada a decadência e prescrição. Os colegas perguntam, como que eu aplico isso? Aí eu explico, isso serve para erro grosseiro, né? Erro técnico, né? Não abrir carta de exigências, não processar a perícia biopsicossocial, né? Não emitir guia para indenização, tudo que eu falei para vocês até agora, né? Não emitir guia para indenização, não reafirmar a DER quando tinha que reafirmar, não emitir CTC quando tinha que emitir CTC, né? Tudo que nós falamos, tudo. Mas então,
o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar esse 696 até como um argumento genérico para tudo. Porque, vejam, a IN 77 é feita pelo presidente do INSS em orientação aos servidores. E ele diz aqui que, se tiver erro, tem que reabrir. Então, eu posso começar a fundamentação jurídica do meu mandado de segurança aqui. O INSS, quando erra e não reabre, porque é de ofício, atenta ao 696, parágrafo único. Depois eu vou lá, eficiência do 37 da Constituição, IN 77, Decreto 3.048. A reabertura de tarefa ela é uma cláusula aberta para nós aqui, ela serve para todos os casos, porque ela manda reabrir quando tem falha. Então, sugiro que vocês utilizem o 696, até como argumentação principal. Eu deixei por último, por já ter discorrido para vocês. Ó. Certidão não fornecida, reabertura de tarefa. Categoria profissional não avaliada, reabertura de tarefa. Não apresentação de tempo de contribuição, precisa reabrir. Ajuste de recolhimento, precisa reabrir. Notificação irregular, precisa reabrir. Né? A sentença trabalhista, precisa reabrir. Indenização, precisa reabrir. Está tudo no último. Está tudo aqui. Então, a fundamentação principal de vocês é o 696. Tá, gente? Só para concluir, uma conclusão que eu queria fazer com vocês. Assim, ó. Talvez alguns que estejam ouvindo isso pela primeira vez devem estar pensando assim, nossa, né? Será que é isso mesmo? E aí eu vou responder para vocês. Uma resposta que eu acho que é bem provocativa. Não é isso mesmo. É óbvio que vocês vão encontrar dificuldade para implantar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu não iria aqui, né, e vou ter que me esconder depois, porque eu dei o meu e-mail e tal, e aí você, mas não deu certo, né? Não, é óbvio que, tá, gente, como toda construção que a gente faz no direito, vocês sabem bem disso, somos todos colegas, nada vem assim, né, automático, né? E eu mostrei para vocês no início, disse para vocês que vocês pesquisando a jurisprudência da 4ª região, do TRF, botando mandado de segurança e previdência, não vão encontrar vocês vão encontrar algumas coisas que a gente falou hoje, mas muito poucas. Por quê? Porque não chegou ainda no tribunal, né? Vejam que eu mesmo compartilhei com vocês 2 sentenças. Eu não tenho decisões, muitas decisões do tribunais, tenho pouquíssimas decisões de tribunais. Essa é uma matéria que vai causar estranheza no gabinete, na vara. Então, caprichem na peça. Primeiro, façam quando vocês verificarem que realmente é caso de fazer. Não, pessoal, não massifiquem um remédio constitucional tão importante. A gente tem que ter um cuidado com isso. Bom, é caso de fazer. Esse cliente está pagando bem, ele quer que eu resolva rápido, ele vai viajar para o exterior, ele precisa da aposentadoria agora. Ou o erro é muito crasso, dá para resolver assim. Ou esse não dá para levar para ordinária, é melhor fazer assim. Vou seguir as dicas que o Alexandre trouxe. Selecionem os casos, façam e contem com visita a gabinete, contem com contato com o gabinete, com o diretor de secretaria. Vocês vão ter que trabalhar um convencimento. Não vai ser de plano que vocês vão conseguir fazer isso. Agora, eu falo com a tranquilidade de quem está mostrando uma coisa para vocês que eu não preciso provar. É lógico o direito. Eu tenho certeza que vocês estão vendo que é lógico o direito. O que eu estou falando não tem nada de lógico, né? Só que, no contexto atual, não é algo ainda tão praticado, né? Então, como nós estamos sendo a primeira geração que estamos praticando esse tipo de mandado de segurança, vocês vão encontrar dificuldades, mas eu peço que não esmoreçam, sejam firmes nas petições de vocês. Se tiverem um indeferimento da tutela de urgência, marquem o horário, vão ao gabinete, expliquem para o juiz. Excelência, o gabinete confundiu. Eu sei que vocês estão abarrotados de mandados de segurança pela demora do processo, mas aqui é um caso diferente. Eu quero resolver porque tem um direito líquido certo antes e não foi observado. E mostrem as vantagens para o juiz. Olha, o senhor vai dar tutela aqui para mim, acabou. MPF, sentença e deu. Tem reexame necessário, mas aí entra numa lógica automática lá do tribunal. Mas eu não vou estar te trazendo aqui uma situação, doutor, que vai ter prova, que vai levar tempo. Trabalhem para isso, assim, entende? Porque realmente é uma situação que está iniciando. Bom, era isso, gente. Por isso que eu falei que eu ia transcender.
Eu sei que tem um acordo do Ministério Público Federal e do INSS que já está vigendo, que alterou os prazos para a conclusão do processo administrativo. Eu até fico à disposição, se vocês quiserem perguntar algo sobre isso, eu estou a par, né, do acordo, né? Mas eu sei que também nem todos os mandados de segurança estão englobados nesse acordo, mas eu queria vir a Caxias, queria estar com vocês para transcender o acordo e trazer uma questão que eu acho que pode ser mais valorosa e pode agregar um pouquinho mais, que é essa discussão toda, de enxergar o processo administrativo como um conjunto de atos. E eu não preciso atacar apenas o último. Eu posso atacar o penúltimo, do meio, do início, visando uma concessão mais efetiva e mais rápida. Essa seria a lógica de tudo aqui hoje. Então, era isso, gente. Agradeço de antemão aqui a atenção, me senti muito honrado com a presença, né, do Dr. Rudimar e do Dr. Anderson aqui durante toda a exposição, do Luiz também, e espero ter sido claro e fico à disposição para dúvidas e questionamentos de vocês, gente. Muito obrigado. Eu até queria sair, mas estava tão interessante que não teve como não ficar aí. Parabéns. Que bom, muito obrigado, doutor Rudimar. Muito obrigado mesmo. Doutor Alexandre, muito obrigado aí, muitas coisas que eu vou poder usar. Né? E partindo então para a parte das perguntas, pode ser? Claro. Eu recebi, na verdade, uma pergunta e uma indagação também se vai ter esse material disponível para acesso em algum lugar. Tá? Aí Com depois... certeza. Eu já vou estar encaminhando para vocês. Acho que posso te mandar direto para ti, Luiz, ou se o Anderson. Tanto faz. Manda que daí eu boto nos grupos aí para o pessoal que quiser ter acesso. E a pergunta, certo, e podem encaminhar para a OAB, que a gente encaminha para os inscritos também. Tá, para a OAB Caxias. Isso. E-mail. Tá. Então já me facilita o lá, trabalho também. Tá, nós estamos no grupo ali, claro. Isso. Compartilha ali no grupo. Tá bom. Tá ótimo. Então, a pergunta que eu recebi aqui é assim, ó. Foi realizada a perícia biopsicossocial no processo. Pontuação insuficiente. Posso impetrar o mandado de segurança para pedir nova perícia? Certo. Excelente pergunta. Eu acho que excelente pergunta da colega. Né? O que eu vejo aqui? Olha só, aqui, a bem da verdade, eu entendo que não. Por quê? Tá? Eu vou construir, talvez eu até mude a minha visão, mas olhem só, acompanhem comigo. Eu encaminhei uma aposentadoria ao deficiente, o INSS cumpriu com o seu dever, recebeu, marcou a perícia e avaliou. Na sua avaliação, ele olhou lá as funções do corpo, colocou toda a numeração, chegou ao resultado e indeferiu. Eu peguei esse processo administrativo, analisei e não constatei nenhuma ilegalidade formal. Ele foi todo ele formalmente bem feito. Foi feita a avaliação, tudo mais, e pronto, e foi indeferido. Nesse caso, eu entendo que não haveria uma ilegalidade, porque daí eu teria que entrar na questão de mérito do perito. E aí o mandado de segurança não me permitiria isso. Aí eu não vou ter o direito líquido certo nesse caso. Teria uma única exceção que eu vejo, que seria difícil, mas a colega poderia tentar, que seria ela pegar uma cópia desse processo administrativo e, quando ela pegar o laudo da perícia biopsicossocial, constatar que ele está britânico, que ele tem, porque o laudo da perícia biopsicossocial, o perito vai avaliando as funções do corpo e ele vai colocando uma numeração: 25, 50, 75 e 100. 100 é uma pessoa totalmente independente, 75, uma pessoa que já tem algumas limitações, 50 é uma pessoa que dependa de outra pessoa para a vida cotidiana, e 25 é uma pessoa totalmente dependente, um deficiente que realmente precisa de auxílio para tomar um banho, para entrar num carro, né? 25. Vamos supor que eu apresente uma prova concreta de uma deficiência mental ou uma deficiência física desse cliente, grave, né? E quando chega na função do corpo mental, se for mental, ou da função do corpo físico, eu vejo que o perito marcou o X tudo no 100, independente.
eu tenho um atestado que mostra uma condição de total dependência, né? Mostra dependência, e ele marcou tudo no independente, né? Esse caso até daria para tentar, mostrando a prova, que mostra que existe um quadro de dependência, e mostrando que o perito, em todo o laudo, definiu como independência, o que significa que talvez não foi nem o perito, tenha sido o computador que tenha colocado nessa condição, né? Porque ele não alterou nem nas funções do corpo que estão atingidas. Claro que nesse mandado de segurança, a colega vai estar trabalhando no limite da prova pré-constituída. A colega vai estar usando o limite dessa nova visão do mandado de segurança. Se pegar o magistrado mais conservador, ele vai dizer, não, espera aí, nesse caso não dá. Tem que olhar os teus documentos e ainda olhar o britânico e tal. Nesse caso, indefiro a tutela. Mas eu acho que, se for necessário o mandado de segurança e houver um laudo realmente britânico, assim, todo ele preenchido igual, e a situação de deficiência for grave, é possível tentar o mandado de segurança. É possível que dê certo, trabalhando, acima de tudo, a prova administrativa, mostrando que ela foi feita, o que poderia se pensar que não há que se falar em legalidade, mas ela foi feita formalmente. Materialmente, tu comprova que, na verdade, ele não fez nada ali. Aí daria, mas é bem mais difícil que as outras hipóteses que a gente tratou. Ô, Luiz, tu me permite? Claro. Uma colega postou ali preocupada com o material. Eu Sim. acho que a gente tem que disponibilizar para quem efetivamente participou, né, do evento, e mesmo que ela não esteja inscrita, pelo fato de ela ter colocado ali a mensagem, fica tranquila que pegar teu contato e tu vais receber o material do Alexandre, para a gente valorizar aí os colegas que ficaram até o final, que realmente prestigiaram. Alexandre, nós estávamos falando sobre a questão do mandado de segurança, e eu gosto muito de assistir às sessões do TRF, e na última sessão da sexta turma, eu comentei contigo, mas é bom a gente compartilhar com os colegas, da impetração equivocada de um mandado de segurança, onde a colega impetrou o mandado de segurança com o objetivo de uma ação transformou o mandado de segurança numa ação de cobrança, tá? Que não é esse o objetivo, quando na realidade ela poderia ter feito exatamente o que o Alexandre comentou anteriormente, que o benefício tinha sido cessado, ela, sabendo o motivo da cessação do benefício, simplesmente pedir para o juiz intimar o INSS para que faça o pagamento via complemento positivo. Simples, simples. Aí a colega, depois de ter feito 6, 7 minutos de tentação oral, leva uma aula ainda de lambuja para casa de mandado de segurança, o desembargador dizendo que ela manejou o mandado de segurança de forma equivocada. Então, já não é fácil fazer sustentação oral, né, Alexandre? Levar, assim, o cara se colocar ali, dar a cara para bater numa sustentação oral e ainda levar para casa essa, ninguém merece. Mas é justamente isso, a gente estudar, conhecer o mandado de segurança para não transformar ele numa via totalmente equivocada, como a que ocorreu na última sessão da sexta turma. Tu imagina, Alexandre, se esse mandado de segurança tivesse sido na quinta turma. Não. Aí não ia sobrar pedra sobre pedra. Querido, muito obrigado. Eu não sei se tem mais algum colega que gostaria de fazer um questionamento. A palavra está livre. Se quiserem... Não, estou recebendo no... Está recebendo, então... Vai lá, Luiz. Vamos ver aqui. Estou recebendo também bastante colegas que querem o material, tá? Tá, depois nós vamos... Muitos colegas aí, depois a gente vai... material, que eu não tenho todos os contatos. Podem deixar que depois eu encaminho o material, se vocês quiserem. Sim, daí sim, o fica pessoal mais está fácil colocando... para vocês, eu acho. Isso. Tá. Aqui, então, a pergunta é um caso prático para ver se cabe... Espera aí que eu me perdi. Aqui. Caso prático para ver se cabe mandado de segurança. O Ministério Público Federal propôs acordo com a parte reconhecendo o período rural, com pagamento do benefício em 90% sobre os atrasados em 60 dias. Com a
Bom, aqui acho que tem um errinho material aqui. Com a oitiva de somente uma testemunha em audiência, o INSS não promoveu o pagamento e, após o trânsito em julgado, ajuizou o mandado de segurança e agravo interno que foram negados. O pagamento era para novembro de 2019, até a presente data não efetuou o pagamento do benefício de aposentadoria reconhecendo o período rural. No meu entendimento, teve má-fé do INSS em não efetuar o pagamento, vez que após o trânsito quis mudar os termos do acordo. Acho que a pergunta é um pouquinho comprida. Eu não entendi só porque achei estranho o Ministério Público fazer o acordo deve ter sido o INSS que fez o acordo, né? Aqui fala que foi o MPF. A Sabrina levantou a mão ali. Fica à vontade. O caso meu, se me permite licença, por favor. Nós, na primeira audiência, nós levamos as 3 testemunhas, estávamos em comarcas diferentes, né? A minha cliente em Caxias, a outra vara era Bagé, e a outra, não me lembro se era Passo Fundo. E foi ouvida uma testemunha, e a procuradora disse, não, eu reconheço o período rural que a senhora elaborou, vamos dispensar as outras, se a senhora concorda, a nossa proposta é em 60 dias efetuar o pagamento do seu benefício ali sobre as parcelas atrasadas, não reconhecer 100%, né, mas diminui 90% dos valores, mas em 60 dias estarão pagas a senhora tendo reconhecido esse período, né, e não se questionou nada sobre ela ter que pagar os valores. Isso já entra com o rural, é porque tu não quer pagar o valor ali do período laborado, tu vai com prova, né, documental para comprovar que tu teve regime de economia ali rural. E aí foi feito o acordo, o pagamento seria para sair em novembro de 2019, depois do trânsito em julgado, o INSS recorreu, entrou com mandado de segurança, até foi bem engraçado, porque eles entraram num domingo, trocou os procuradores ali, a mamãe está no telefone, e eles entraram com mandado de segurança e depois com agravo interno, até eles levaram uma aula do desembargador, dizendo que eles estavam querendo mudar os termos do acordo, só que a gente já está em julho de 2021 e até hoje não teve pagamento, né? Eu já fiz 2 chamadas com o pessoal da vara, pelo balcão virtual, e não fazer concluo, mas não eu entrar com mandado de segurança, porque já passou, já conheci o cliente, tem tempo, né? E eles não efetuam o pagamento. Não, que aquele acordo de 2019, o INSS recorreu e até agora não tem pagamento da aposentadoria dela, né? Entendi. Não, teria que dar uma olhada bem o que aconteceu porque o que acontece? O INSS ele pode, né? Às vezes ele faz o acordo e ele volta atrás depois. Ele tem feito isso bastante, né? Ele volta atrás e os magistrados, via de regra, acatam o pedido. Eles entendem que, como a relação ali de direito público, como que está diante, né, do órgão público, mesmo fechado um acordo, homologado o acordo, já tive vários casos, é revoltante. Vem o INSS na hora de cumprir o acordo e diz que não tem como cumprir porque calculou errado, e aí abre mão o juiz, na verdade, ele revoga o acordo, a homologação, e reabre o processo. Não sei se foi isso que aconteceu. Se foi isso, o acordo realmente acabou, ele não existe mais. Tem que seguir a tramitação do processo. Agora, se o problema o juiz manteve o juiz manteve o acordo e na instância secundária eles disseram que não, que tinha que fazer valer o acordo porque o próprio INSS estava querendo mudar as regras daquele acordo que não previa pagamento sobre o período rural reconhecido, né? E mesmo assim eles quiseram, depois do trânsito, entrar com o recurso ali do mandado, ali foi totalmente protelatório. Eu até pensei na época, pedir
quando eles entraram com o recurso ali do agravo interno, eu pedi litigância de má-fé, porque uma vez que a proposta foi deles para pagamento com data certa, ela aceitou receber 90% dos valores dos atrasados, né? E mesmo assim não se efetuou e eles quiseram continuar dando prosseguimento com recursos para tentar modificar aquele acordo. A própria procuradora dispensou as testemunhas, inclusive a única que foi ouvida já até faleceu, né? E se não, assim, se fosse voltar, eu teria interesse de reabrir, se é para fazer reabrir o processo, então vamos ouvir todas as testemunhas e fazer valer o período todo, né, do período rural que a gente estava querendo reconhecer. Eu entendi. Eu penso que a colega vai ter que esperar retornar esse recurso e aí fazer a execução. É o caminho, fazer a execução. E se, de repente, dá para fazer até a execução provisória já. Se, de repente, o valor acordado é incontroverso, se eles estão recorrendo por uma questão paralela, alguma questão à parte, daria para fazer uma execução provisória em autos apartados para cobrar o valor. É uma situação bem diferente mesmo, doutora. E é revoltante, eu entendo. É revoltante porque o INSS, em juízo, não raras vezes, ele nos deixa revoltados, né? Eles têm uma postura, às vezes, muito pouco condizente, né, com a empresa que eles defendem. Isso. Fazem acordo, desfazem acordo, recorrem de questões que eles mesmos deram causa. Mas aí, se tem um acordo homologado, eu penso que é aguardar retornar o processo e fazer a execução, cumprimento. Tá ok, então. Obrigada, viu, Tá professor? bom? Obrigada, Imagina. bom trabalho, boa palestra. Obrigado. Bom, de imediato, então, passo a palavra para o presidente da subseção de Caxias do Sul, doutor Rudimar, para fazer o encerramento. Já agradeço mais uma vez o doutor Alexandre pela disponibilidade. Sempre um prazer te ouvir aí, como disse que já te ouvi em outras oficinas, aí sempre um prazer ouvir as dicas do mestre aí. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu agradeço, tá, a tua parceria aqui. Um prazer enorme estar contigo. Pois bem, então, muito obrigado, Luiz, também, aí, de ter feito a organização desse evento, né? Mais uma vez, obrigado aí ao Anderson também, ao trabalho que a comissão vem fazendo. Meu agradecimento especial aí a todos os colegas advogados, advogadas que participaram e prestigiaram, né, esse evento. É sempre bom para nós quando a gente faz algum evento que a gente tenha um público, né? E no caso hoje um público bastante seleto e bastante diverso, né, de várias cidades aí eu vi. Isso é muito bom. Doutor, Mas, pois não? temos mais uma pergunta ali, acho que ela levantou a mão. Não sei se é uma Pois não, pergunta. sim. Sabrina Mas Teixeira. acho que ela estava falando agora. Acho que não sei se tem outra pergunta, Sabrina. Não, já falei, doutor, já falei. Tá Muito certo. obrigada, viu? Vi que a mão como estava levantada. É que ela tinha levantado antes e depois lá falando. Obrigada. Então, o agradecimento especial, Alexandre, por toda essa brilhante exposição que fizeste, né? Tá? Foi excelente. Aqui a gente estava vendo aí, ninguém desgrudou da tela, ninguém saiu. A preocupação que eu tinha falado no início da nossa conversa de bastidor, né? Que às vezes se fica no online, se fica muito comprido, às vezes o pessoal acaba saindo. Nesse caso, quebrou o paradigma aí, porque foi ao contrário, sabe? As pessoas, tinha colegas aí pedindo para entrar já bem depois aí do que já tinha começado. E isso acho que é muito ali pelo teu conhecimento, pela tua exposição, a clareza na exposição, tá? E de um assunto que ele é espinhoso, né, para todo mundo, né? Que às vezes quando tu vai às vezes, assim, quantas vezes aí tu tem aquela ideia, que eu vou fazer um mandado de segurança, aí quando começa a construir aquele mandado, aí tu vê que tu não sabe nada, que tu fica com dúvida de tudo, né? Então, obrigado mesmo, espero que a gente possa replicar esse evento de uma forma presencial, o mais breve possível, né? E que a gente possa daí fazer um cumprimento aí mais fraternal. Se pudermos, por favor, fazer um print de tela. Se quem quiser abrir as câmeras para a gente fazer um print bem legal. Perfeito, isso. Vamos todo mundo fazer a foto oficial aí para quem puder abrir as câmeras, vai ficar bem legal. Vamos abrir só para foto, pessoal. É um minutinho.
Aí. Aí, ó. Isso aí. Vamos Já lá, tava- vamos abrir. O problema é que tem gente que já está de pijama, né? Isso aí. Não tem Né? problema, Acredito que sim. não tem problema, mas aí é um pijama moderno, ninguém se importa. Vamos lá, A gente então. até fica offline, porque com criança, com gato, não dá Não para tem problema, todo esse Sabrina. barulho, né? Estamos todos no mesmo Importante barco. participar. Tá Então, a gente ótimo. no 3, tá? 1, 2, 3. Um minutinho para a gente conferir como é que ficou. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Agradeço também pela oportunidade de participar do evento, como OAB. Nós que agradecemos e temos um evento agora já em agosto, já marcado. Luiz, tu lembra de cabeça o evento de agosto, a data? Dia 16 de agosto, então, vai ser com... 16 de agosto, com o Márcio Hartz, vamos trabalhar Isso aí. questão dos efeitos das indenizações, Alexandre. Essa questão séria aí dos efeitos financeiros ser só a partir do pagamento, quando é que pode indenizar, quando não pode, qual é a diferença de indenização, de complementação. Então, vamos só trabalhar esses pontos aí, 16 de agosto, então, desde já, todos convidados. Muito obrigado, meu presidente, Luiz, mais uma vez, pelo apoio, a Valquíria, representando Passo Fundo, a querida Passo Fundo, a Cris, participando da região metropolitana, Ivete Carlos Barbosa, e assim vai, né? A subseção de Caxias do Sul, né? Invadindo o estado todo, meu presidente. Alexandre, meu coração, muito obrigado, bom descanso para ti e até a próxima. Obrigado a todos que participaram, todos e todas, foi um prazer. Presidente Rudimar, foi um prazer estar com o senhor aqui hoje. E Luiz, foi muito bacana também. Anderson, obrigado, tá, pela oportunidade também. Valquíria, deixo mais um abraço, um beijo, muito bom te reencontrar. Foi um prazer estar com você, é sempre muito bom estar com a turma em Caxias. Melhor ainda poder estar aí, né? De repente, em breve, a gente vai poder estar juntos, né? Com certeza. Valeu, Valeu. pessoal. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.